Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um vídeo extra aqui no canal, até por isso está um pouco improvisado, mas é para tratar sobre aí a reforma tributária e sobre essa nova PL que o governo mandou aí para o Congresso avaliar, que trata sobre a tributação de fundos exclusivos e também de offshore. Então a gente assistiu uma live aí do secretário especial que está cuidando dessa parte da reforma tributária, o que ele falou, o que ele quis trazer, transmitir nesse texto, e aí a gente vai pautar algumas coisas aqui. Inclusive eu vou deixar o link dessa live que ele fez para clientes private da XP, então tá lá no canal da XP Private, vocês podem ir lá assistir na íntegra isso aqui, e eu vou dar um resumo básico para vocês entenderem o que de fato ele falou lá com relação a esses pontos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que ele falou interessante que eu anotei aqui foi igualar os fundos abertos com fundos fechados. Então, só porque hoje existiam fundos abertos e fundos fechados, isso já diferenciava ali na questão da tributação. Então o que ele fez? Fundos fechados, não existia o tal do come cotas, e fundos abertos se existia. Você pode gostar ou não, mas existia essa diferenciação. Então o que ele fez com essa nova proposta foi acabar com essa questão de ser um fundo fechado ou ser um fundo aberto, e isso fazer com que tivesse alguma diferenciação na sua tributação. Então todo mundo igual aqui, certo? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, FDIC. Até então não se tinha falado nada sobre os FDICs. Só que olha só que interessante, foi incluído o FDIC, só que ainda de maneira não muito clara. E aí ele fala lá na live que a questão dos FDICs vai ser questionada ali, vai acontecer as conversas e eventualmente vai se chegar a alguma conclusão com relação aos FDICs no trâmite da PL, certo? Então ele deixou ali a cargo do Congresso definir como é que seriam as regras para o FDIC, tá bom? Não entendi muito bem porque que o governo deixou isso, né? Mas ele apenas falou que era para deixar contemplado o FDIC ali, mas sem muitas amarras, e aí deixar o Congresso definir o que ele quer fazer, né? Bom, e aí a gente tem aqui uma questão interessante já com relação a quem opera no exterior, quem opera por offshore. Primeiro ponto, hoje a gente sabe que tem a variação cambial, e essa variação cambial para quem tem offshore é uma questão, um ponto ali que a gente não entende muito bem como é que faz essa tributação, como é que é essa variação cambial, se é na data da liquidação ou se eu tenho que fazer quando eu levanto o balanço 31/12, e como é que vai ser isso, se vai ser por PETAX ou se, enfim, como é que vai ser isso? Ele explicou que existem dois pontos para a offshore. E aqui o que vai definir esses pontos é se a offshore ela está operando em um mercado que existe um mercado secundário, ou seja, ela tem um investimento que tem mercado secundário. Isto vai significar que ela pode fazer a sua tributação de acordo com uma pessoa física comum, certo? Não deu muitos detalhes se como a estrutura tem que estar formada para isso acontecer, mas ele abriu essa possibilidade. E isso é muito bom, principalmente para quem tem veículos de investimento, por exemplo, startups que ainda não tem um mercado secundário forte como uma bolsa de valores, ou um venture capital que não tem ali uma marcação a mercado, né? Eu entrei hoje numa posição e eu pretendo sair dessa posição daqui 5, 6 anos e não tem uma marcação a mercado do valor daquela startup, enfim. E hoje como é que estaria regulado? Aí estaria regulado de acordo com as normas contábeis do mundo, né, que é chamado IFRS, e aí você tem que fazer o balanço de suspensão. Esse balanço de suspensão, você tem que avaliar a sua posição a um valor justo, e aí essa avaliação de valor justo desse ativo, você teve uma variação, você iria tributar, mesmo se você não tiver vendido. Então esse é um ponto. Se você tem esse tipo de veículo de investimento, você teria que fazer dessa forma, então você paga o imposto, mesmo se você vai ter prejuízo, porque
você faz um balanço de suspensão e aí você avalia aquela empresa de hoje. Mas se próximo ano, por exemplo, você fizer isso, essa empresa tiver prejuízo, você pagou anteriormente um imposto que você não deveria ter pago propriamente dito, certo? Isso foi um ponto positivo. Por quê? Porque na nova regra, você pode, nesses casos, você pode se utilizar de como a pessoa física vai poder fazer nos seus investimentos, na apuração dos resultados dos seus investimentos lá no exterior, que é o quê? Compensar os seus prejuízos, e você só vai definir a sua tributação, só vai pagar imposto quando você liquidar o seu investimento. Ou seja, você passou 5 anos, você não precisa mais fazer balanço de suspensão, que é como se chama a cada 31/12, e você não vai mais ser tributado por essa variação ou expectativa de variação nesse caso, né? Já que você não liquidou o seu investimento. Então, quando você está nessa situação, você pode liquidar, você só vai ser tributado quando liquidar o seu investimento. Isso é um ponto que eu achei bem interessante, pelo menos na live ali, pareceu bem legal e bem justo. Uma outra coisa justa também é que agora vai ficar claro que pode compensar prejuízos no exterior, ou seja, não temos mais aquela dubiedade ou linhas de raciocínio em que o prejuízo só vai poder ser compensado quando X coisa, ou não pode ser compensado nunca. Enfim, a partir desta lei, né, quando o projeto de lei for sancionado, a lei já vai estar lá dizendo que a pessoa física pode compensar os prejuízos que você tiver nos investimentos lá no exterior. E pelo que eu entendi, certo? A lei também ele não entrou em muitos detalhes, mas pelo que a gente pôde compreender é que qualquer tipo de investimento que você tiver lá no exterior, então não vai importar se você tá operando com ações, opções no mercado de Forex, fazendo esse tipo de estrutura, por exemplo, você pode pegar um prejuízo de bolsa, por exemplo, e compensar com um prejuízo de uma startup, enfim, que você tem. Então isso foi bem legal para pessoas físicas, tá? E o terceiro ponto é o seguinte: hoje, se você tem um offshore e você fez o seu balanço de suspensão e você eventualmente você distribuiu lucros, a variação cambial dessa distribuição de lucros, do tempo que você ficou até distribuir, você teria que pagar de novo o imposto ali em cima, né? Na verdade, você tem que pagar. E aí, ele diz que agora não vai ter mais essa tributação posterior, né? Tentando dar um exemplo aqui para simplificar para vocês. 31/12, eu apurei um lucro de $20.000 e eu quero fazer uma distribuição de $10.000. Esses $20.000 eu já paguei o imposto devido dele. Só que aconteceu alguma coisa que o dólar disparou. Então, eu tava numa cotação, por exemplo, de R$5 ali em 31/12, e eu vou distribuir isso ali lá para março, lá para abril, e esses $10.000 que antes era R$50.000, agora vai ser R$55.000. Essa diferença dos R$5.000 hoje você tem que tributar, porque tem a variação cambial até do recebimento. E na proposta que foi encaminhada para o Congresso, a tributação de offshore vai ser algo definitivo, ou seja, você pagou o imposto lá em 31/12, beleza, se você quiser distribuir, você distribui, e você distribuindo, você não precisa pagar mais nada se tiver uma variação cambial, tá bom? Então isso também foi um ponto positivo. Bom, o que eu, como especialista tributário, estou vendo? Desses pontos que foi conversado na live, tá bom? E restringindo esses pontos, a reforma ela vem para ajudar, de certa maneira, a pessoa física propriamente dita, certo? Então ela traz um ponto bem legal, que é a compensação dos prejuízos para quem faz investimentos no exterior. A gente perde ali a isenção dos 35 mil em vendas por mês, e aí a gente passa a ter apenas R$6.000 de isenção nos lucros, mas também é uma coisa que a gente tem que avaliar como positiva, porque se hoje você tem lucros baixos, mas por qualquer movimentação que você faça, principalmente para quem faz movimentação
com opções, que sabe que não é apenas aquele valor movimentado, tem todo o valor da estrutura da perna. E se você faz um ativo que ele é um ativo que tem um notional alto, e aí só porque você fez nesse ativo, mas teve um pequeno ganho ali, às vezes um ganho bem marginal mesmo de 50, 100 dólares, mas como a sua movimentação foi em uma estrutura de opções de um ativo que tem um notional grande, você já passou de 35 mil e aí teve que pagar um imposto que qualquer que seja porque você passou disso aqui. Então, quando a gente analisa nessa situação, o seu lucro aqui, ele não vai ser tributado nessa nova situação. Então, não importa qual ativo que você esteja operando, mas sim o lucro que você está obtendo, certo? Então, até nesse ponto aqui, se a gente for analisar criticamente, a gente consegue ver um ponto positivo, tá bom? Volto a repetir aqui, esse é um vídeo onde a gente trouxe os principais pontos discutidos na live em que foi feita com o pessoal da XP Private, certo? Com os pontos que foram definidos, a gente formou essa opinião. Eu quero deixar bem claro aqui que a gente não é contra nem a favor da reforma da Previdência. O que a gente faz é uma análise crítica e entender quais serão os principais impactos, até para a gente se precaver e precaver os nossos clientes, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, então curte, já compartilha aí com seu amigo que tá com dúvida, se já sabia dessa nova medida, esse projeto de lei, um monte de coisa. Enfim, mas para ficar por dentro desse assunto aí, compartilha aí com seus amigos, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, é só falar aqui nos nossos comentários, tá bom? Forte abraço e até mais!